Imagina só uma rede global de talentos pronta para fazer as malas, tipo, a qualquer momento. Uhum. E olha, não estamos falando de diplomatas com imunidade, né? Nem daqueles executivos de grandes multinacionais que viajam na primeira classe. Longe disso. Estamos falando de pessoas perfeitamente comuns, pessoas de todas as idades, unidas por um propósito que é muito maior do que elas mesmas. Sabe que esse é o tipo de mobilização que pouquíssimas organizações no mundo conseguem orquestrar com tanta capilaridade, né? Com certeza. São pessoas que decidem, assim, deixar para trás a rotina, o conforto de casa, toda aquela previsibilidade, para se enfiar em realidades completamente diferentes. Enfrentando barreiras de idioma e, muitas vezes, uns perrengues bem complicados. Condições bastante desafiadoras mesmo. Pois é. E hoje a nossa imersão é justamente sobre o manual de instruções dessa rede gigantesca. A gente vai mergulhar nas páginas de um documento oficial. O Guia para a Secretaria 2025. Exato. O Guia para a Secretaria 2025 da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul. Mas antes que quem está ouvindo imagine aquela cena clássica de armários de aço, poeira e planilhas intermináveis. Aquela visão super burocrática, né? Isso. O nosso foco aqui é outro. Nós vamos analisar especificamente o capítulo 15. Que é a parte que detalha o Serviço Voluntário Adventista, o famoso SVA. E a nossa missão hoje é desconstruir de vez a ideia de que o trabalho de uma secretaria é apenas assinar papel. Uhum. O que esse guia revela, na verdade, é um projeto de agência de recrutamento global operando ali nos bastidores da comunidade local. E o que torna esse documento tão intrigante, acho que para quem lê pela primeira vez, é como ele transforma aquela intenção abstrata de eu quero fazer o bem, em uma ação logística de verdade. Toma forma, né? Sim, o SVA não é uma iniciativa solta, é uma estrutura oficial, global, desenhada com muito rigor. Para criar as oportunidades de serviço voluntário. Exato. E a secretaria, nesse contexto, ela deixa de ser um mero arquivo para se tornar a ponte entre a disponibilidade de um talento local e uma necessidade urgente lá do outro lado do mundo. Muito legal. E, sabe, antes da gente falar sobre como essas viagens acontecem na prática ou qual é a papelada envolvida, eu fiquei muito curioso com uma coisa. O perfil de quem viaja. Isso. O perfil, porque ao ler o material, a primeira coisa que desmorona é um estereótipo gigantesco que a gente tem. O estereótipo do mochileiro. Geralmente, quando se fala em missão transcultural, a cultura pop entrega pra gente a imagem daquele jovem mochileiro. O estudante naquele período de gap year, sabe? Uhum, o ano sabático. Exato. Aquele jovem com uma energia inesgotável, mas quase nada de bagagem de vida. Olha, a romantização do jovem desbravando o mundo é muito forte mesmo. E claro, os jovens formam uma força vital enorme nesse problema, não dá para negar. Sim, com certeza. No entanto, o texto do guia quebra esse molde de um jeito muito contundente, quando define os parâmetros do SVA. A faixa etária permitida vai de 18 a impressionantes 79 anos. 79 anos! Cara, vamos desempacotar isso porque é uma margem absurda. É bem ampla mesmo. Isso significa que o programa engloba o recém-formado de 20 e poucos anos e o profissional super consolidado ou até a galera que já se aposentou há um tempão. Exatamente. Ou seja, não é só um intercâmbio de adolescentes. É uma verdadeira força-tarefa humanitária e espiritual. Uhum. Mas como que isso funciona na prática? Tipo, como a experiência de um engenheiro civil aposentado convive com a energia de um estudante de enfermagem de 19 anos no mesmo projeto? Funciona porque a missão lá no campo é complexa demais para depender de um perfil só. Faz sentido. Do ponto de vista administrativo e missiológico, abrir esse leque de 18 a 79 anos é uma sacada brilhante. Promove um impacto transgeracional riquíssimo. Mistura as gerações. Pensa nos desafios reais de uma comunidade carente. Tem hora que você precisa de vigor físico puro para carregar material ou organizar atividades o dia inteiro. A energia do jovem. Mas também tem uma necessidade desesperadora de sabedoria, sabe? Resiliência emocional, gestão de crises, alguém que não vai entrar em pânico na primeira dificuldade. Exato. Um profissional de 60 e poucos anos traz um repertório de soluções e uma calma diante do caos que, convenhamos, um jovem muitas vezes ainda não tem. O jovem ainda está aprendendo a lidar com a frustração, né? Uhum. E, por outro lado, a convivência com o jovem revitaliza o profissional mais maduro.
É uma troca incrível. Uma simbiose em campo, gostei disso. Mas olha, o manual deixa claro que não basta só ter a idade certa e a vontade de ir. Não, tem regras. Tem um filtro estrutural bem específico. Para se candidatar a uma vaga, que eles chamam de chamado, tem que ter habilidades específicas, tempo, recursos. E requisito da vivência. Isso. Ser membro batizado e ativo na igreja há pelo menos 1 ano. E aqui, desculpa, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo. Manda. O próprio texto cita uma frase de uma pioneira, a Ellen White, dizendo que são necessários 100 obreiros onde hoje há apenas 1. Sim, a urgência é gigante. Então, se a escassez é tão dramática, se precisa de tanta gente, exigir 1 ano como membro ativo não é um gargalo burocrático desnecessário? Parece, né? É tipo, se um médico cirurgião genial entra na igreja no primeiro mês e diz quero ir para a Ásia amanhã, eles realmente mandam o cara esperar 1 ano? Essa provocação é excelente, porque à primeira vista parece um tiro no pé. Parece a burocracia atrapalhando. Mas esse filtro não é burocracia, de verdade. É puro gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco. Isso. O que o documento está protegendo com essa regra de 1 ano de atividade contínua é a resiliência espiritual e o alinhamento de propósitos. Protegendo o voluntário. Principalmente o voluntário. Pensa no choque cultural violento que é. A adaptação no outro país. Sim. As habilidades específicas, a medicina, a engenharia, a pedagogia, elas resolvem o problema prático do destino. Constroem a clínica, atendem o paciente. Mas a base espiritual e emocional é o que sustenta o indivíduo quando a adrenalina da novidade passa. Quando cai a ficha de que ele está lá, longe de tudo. Exatamente quando o voluntário está longe da família, lidando com um clima hostil, com uma comida totalmente diferente, sem entender uma palavra da língua local. E sob pressão, né? Altíssima pressão. A habilidade técnica não impede ninguém de entrar em colapso. E a pessoa está lá representando a instituição. Faz todo sentido. Então, esse ano de convivência na congregação local serve para enraizar a pessoa. Testa o compromisso, garante a maturidade para lidar com frustrações antes de ser despachada lá para o outro lado do planeta. Sabe o que me chama a atenção agora? Ouvindo você falar desse choque cultural severo. Diga. Se exige tanta resiliência, tanto preparo, por que enviar pessoas fisicamente? Como assim? Lendo sobre essa necessidade absurda de trabalhadores, a lógica corporativa de hoje ditaria algo muito mais simples, né? Resolver com dinheiro. Não seria infinitamente mais barato, eficiente e fácil fazer um baita crowdfunding, arrecadar fundos e simplesmente mandar dólares para construir a clínica? E contratar mão de obra local. Exato. Por que pegar um engenheiro de 50 anos, com todo o custo de passagem e risco, e despachar fisicamente para o local? Olha, se a lógica fosse estritamente corporativa, você tem toda a razão. Enviar dinheiro seria 1000 vezes mais fácil. Então, Mas o guia âncora o SVA num conceito teológico muito específico, a grande comissão bíblica. lá do Evangelho de Mateus. Isso, o mandato de Jesus para fazer discípulos de todas as nações. E sob essa ótica, o voluntariado é fundamentalmente uma via de mão dupla. Mão dupla como? O objetivo final não é apenas resolver um problema de infraestrutura, não é só erguer a parede da clínica ou dar a aula. A missão existe para forjar o caráter de quem vai. Então a viagem, o perrengue do idioma, a comida esquisita, tudo isso é ferramenta de desenvolvimento do próprio voluntário. Exatamente, é intencional. O guia até lista razões como ajudar diretamente, conhecer culturas, fazer amigos. Sim. Mas ele enfatiza demais o fortalecimento da fé e da dependência de Deus, porque quando a pessoa é arrancada da zona de conforto cultural, privada da rede de apoio dela, As certezas do dia a dia somem. pois é, aí a dependência em Deus deixa de ser uma teoria discutida no conforto do banco da igreja, Vira questão de sobrevivência. passa a ser uma urgência diária. Mandar o dinheiro resolve o prédio físico, claro, mas não altera a visão de mundo do doador do mesmo jeito. Cai a ficha de uma maneira diferente. É uma imersão que quebra preconceitos, amadurece e cria uma transformação que cheque nenhum no mundo consegue comprar. Cara, isso é fascinante.
É como se o SVA fosse uma escola intensiva de formação de caráter, mas disfarçada de agência de ajuda humanitária. Bela analogia. É bem por aí. Mas trazendo os pés para o chão da fábrica agora... Para a realidade, né? Eu fiquei tentando visualizar como a pessoa comum, o trabalhador médio, encaixa isso no ritmo frenético que a gente vive. Uhum. Porque o propósito é lindo, a teologia faz sentido, mas a galera tem aluguel para pagar, meta trimestral no trabalho, prova na faculdade, filhos... A vida não para. Como alguém simplesmente aperta o botão de pause na própria vida em pleno século XXI? Eu imaginei logo de cara que fosse um negócio só para quem é aposentado ou herdeiro. É o que a maioria pensa. Mas o manual traz uma estrutura que, olha, parece que foi desenhada cirurgicamente para não deixar desculpas. É mesmo? Sim. O planejamento deles lida com esse obstáculo de tempo, dividindo as oportunidades em duas grandes modalidades de duração. Quais são? O curto prazo, que eles chamam de projetos short term, e o longo prazo, os long term. E isso muda todo o jogo. Nossa, foi exatamente lendo essa parte que a minha mente abriu para o tamanho desse projeto. O curto prazo vai de apenas uma semana a até 2 meses, né? Isso mesmo, de uma semana a 2 meses. Cara, uma semana. E o longo prazo exige um compromisso de 3 meses a 2 anos inteiros. Uhum. Se a gente olha para isso, vê um sistema super maleável. Significa que um arquiteto, por exemplo, não precisa pedir as contas no escritório para participar. De jeito nenhum. Ele pode literalmente pegar as férias anuais de 30 dias dele e ir desenhar a planta de um orfanato em Angola. Exato. E enquanto isso, um recém-formado que está com mais tempo livre, ou aquele aposentado que a gente citou, pode abraçar um projeto de 2 anos. Sem pressa. Essa flexibilidade de tempo é uma decisão administrativa de altíssimo nível. Radicaliza a democratização do acesso à missão. Porque se não fosse assim, seria um clube super exclusivo. Com certeza. Se a organização exigisse rigidamente 2 anos de todo mundo, o funil seria tão estreito que eles nunca teriam o volume de pessoas necessário. Não ia fechar a conta. Não ia. Ao criar essas janelas curtas, a igreja mobiliza uma força de trabalho gigantesca de forma contínua. É uma gestão de RH fenomenal. É um revezamento perfeito dos talentos. Permite rodar as pessoas conforme a disponibilidade do calendário de cada um. A engrenagem não para de girar nunca. Muito bom. Mas, escuta, isso me leva a uma dúvida sobre a mecânica da coisa toda. Pode falar. Nós temos esse programa robusto, teologia forte, flexível nas datas, abraça de 18 a 79 anos, tá tudo ótimo. Uhum. Mas como a pessoa comum, sentada lá na congregação num sábado qualquer, fica sabendo disso? Como que o arquiteto cruza o caminho dele com a demanda do orfanato lá no outro continente? Aí a gente chega no grande motor desse mecanismo. A secretaria da igreja local. Ela mesma. Porque sem o nível local, a engrenagem global roda em falso. A captação, o incentivo e o direcionamento acontecem na base. Lá na ponta. E o capítulo 15 detalha justamente as responsabilidades dessa secretaria para garantir que a conexão aconteça. Eu estava lendo essa lista de responsabilidades e o que mais me chamou a atenção foi uma quebra de paradigma total. Total, né? Porque, sério, se você olha para a descrição de um trabalho de secretaria padrão, você espera ler o quê? Arquivar fichas, emitir relatórios, checar lista de membros. Isso. Mas quase nada das tarefas do SVA no manual se parece com isso. A mudança de foco é notável. O que te surpreendeu mais ali? A exigência deles atuarem como uma espécie de arquitetos culturais da igreja. O texto diz que a secretaria tem que conhecer profundamente o site de chamados. Não só conhecer, divulgar ativamente. Divulgar, encaminhar interessados para a escola de missão transcultural. Chega a recomendar que a própria liderança da secretaria faça o curso. Liderar pelo exemplo. Exato. Tem que ajudar a organizar viagem missionária com os jovens. E na esfera espiritual, tem que promover momentos de oração no culto pelos missionários. Não é pouca coisa. Como que um cargo técnico vira algo tão orgânico assim? Essa é a grande sacada administrativa do guia. Para entender isso, a gente precisa de uma analogia um pouco diferente. Manda. A secretaria não pode ser vista só como um arquivo. Ela é mais como um controlador de tráfego aéreo. Ou, melhor ainda, um matchmaker, sabe? Um formador de casais. Um aplicativo de relacionamento para missões. Quase isso.
A liderança local tem o banco de dados. Ela sabe quem ali é médico, quem fala inglês fluentemente, quem manja de gestão financeira. Tá tudo no sistema deles. Ao mesmo tempo, eles olham para o painel global de chamados do SVA. As necessidades lá de fora. Isso. A burocracia só existe para mapear essas habilidades. O papel ativo da secretaria é conectar esse perfil com a vaga correta. Então, até promover aqueles momentos de oração que eu citei, não é só para cumprir tabela litúrgica. De forma alguma. Tem função estratégica. Quando a secretaria instiga a igreja a orar por um voluntário que está passando frio num lugar distante, Cria empatia. ela está construindo cultura. Ela garante que as crianças e os adolescentes cresçam ouvindo essas histórias. O serviço voluntário deixa de ser coisa de super-herói inatingível. Passa-se algo normal que as pessoas da nossa comunidade fazem. Exatamente. Plantam a semente da próxima geração de missionários. Caramba, é uma função de autêntico headhunter do reino de Deus. Gostei do termo, headhunter. O secretário deixa de ser passivo, de ficar esperando alguém pedir um documento e passa a observar a igreja. Ele olha para o profissional ali no banco e pensa: nossa, tem uma vaga perfeita para o seu currículo aberta hoje. E o trabalho puramente técnico é o que dá base para isso. A planilha sustenta a visão. Sim, dominar os dados dos membros significa saber exatamente quais ferramentas a comunidade local tem a oferecer ao mundo. Isso mostra que a parte técnica e a missão andam de mãos dadas, né? O guia deixa muito claro que o trabalho administrativo não existe num vácuo. Não se faz banco de dados só para ter dados. O registro preciso garante que a ação no mundo real seja segura e eficaz. Sem essa base, a rede global ia colapsar. Com certeza. É usar a burocracia para catapultar a mobilização, e não para amarrar as coisas. Uhum. E fica muito evidente que a liderança geral pode criar as melhores plataformas na internet, assinar acordos com governos. Mas quem acende a faísca é o líder local. Isso. O contato humano daquela secretaria engajada é quem aperta o botão de enviar. O sucesso global é só o somatório de milhares de trabalhos invisíveis lá na base. Cada registro mantido com cuidado é uma semente plantada esperando o momento de florescer lá fora. Nossa, isso amarra perfeitamente tudo que a gente desempacotou hoje. Vimos que o serviço voluntário adventista passa muito longe de ser só uma aventura de jovens. Longe de ser só uma ideia vaga de caridade. É uma estrutura incrivelmente adaptável. Valoriza quem tem 18 e quem tem 79 anos do mesmo jeito. E flexível o suficiente para acolher quem tem poucas semanas livres ou quem tem 2 anos inteiros. E o coração que bombeia sangue para esse ecossistema todo é a organização intencional de quem trabalha na secretaria. Mostra que grandes mudanças no mundo nascem daquelas tarefas cotidianas, né? Desde que feitas com um propósito claro. É uma baita mudança de paradigma. E olha, para encerrar a nossa análise hoje, eu queria propor uma reflexão final para quem nos ouve. Vamos lá. Uma provocação que vai além das regras do manual. Pensa nas habilidades que a gente usa todo santo dia só para cumprir prazo. Só para bater meta no fim do mês. Isso. O talento para fechar um balanço contábil, a mão boa para consertar parte elétrica, as linhas de código de um programador ou o dom de ensinar alguém a ler. Coisas que a gente acha que só servem para pagar boleto? Exatamente. E se essas habilidades tão triviais não forem só meios de garantir o seu sustento? Nossa. E se esse conhecimento técnico que você adquiriu com tanto esforço for, neste exato momento, a resposta sob medida para a oração desesperada de alguém vulnerável no outro lado do mapa? Uma comunidade inteira só esperando. Esperando que alguém, usando um banco de dados local ali da igreja, cruze as informações e te apresente esse chamado. É muito forte isso. O que cada pessoa que nos ouve hoje tem nas mãos que o mundo precisa tão desesperadamente? Imagina o impacto de descobrir que a sua ferramenta de trabalho diária é a peça que falta para reconstruir a realidade de alguém. Fica aí o pensamento para hoje.